1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler um texto longo, então eu quero que você abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia e fique atento durante a leitura, por favor, para não se perder no caminho. 1 Samuel capítulo 15. Diz assim o texto: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se daqui, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas, que som de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que eu os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados, tive medo do povo e os atendi. Amém. História longa, mas que tem bastante aprendizado para a gente. Eu não vou inventar conexões aqui, eu não vou dizer que Saul representa você, ou que Samuel representa você. Não. Saul é Saul, Samuel é Samuel, Avilá é Avilá, Sur é Sur, Israel é Israel. Eu também não vou dizer para vocês que o número 200 significa a igreja. O número 4 significa o homem.
E o número 7... Não vou dizer isso também, porque não está na Bíblia isso. O que eu vou dizer para vocês é, simplesmente, ler a narrativa bíblica e tentar tirar algum aprendizado para nós. Por que Deus escolheu se revelar em histórias? Porque através das histórias você percebe como ele agiu. Percebendo como ele agiu, você passa a conhecê-lo um pouquinho mais. Então vamos aqui, de pouquinho em pouquinho, entender o que está acontecendo lá, ou entender o que aconteceu e como isso pode nos ajudar hoje. Presta bem atenção nos dois nomes. Nós vamos falar bastante de Samuel e Saul. Samuel, o profeta levantado por Deus, escolhido desde criancinha. O grande Samuel. Saul, o primeiro rei de Israel. Não se confundam com os nomes, e se eu me confundir, você me corrige. Verso 1. Samuel disse a Saul. Um belo dia, Samuel foi entregar uma palavra a Saul. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Então, Samuel está dizendo basicamente, da mesma maneira que eu era o homem de Deus lá atrás, quando eu te falei que você seria rei e eu te ungi como rei, estou aqui de novo para te entregar uma outra palavra de Deus. Deus disse, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Presta atenção nessa expressão, tudo o que lhes pertence. Ataca os amalequitas, mata todo mundo, sim, todo mundo, e destrói tudo o que está lá. Boi, ovelha, casa, roupa, tesouro, ouro, prata, tudo. Por quê? Para nós hoje isso soa cruel, nossa cabeça é ocidental e atual, 2025. A gente não consegue, mesmo que a gente tente pensar como um homem que vivia em uma tribo nômade, andando de lugares em lugares procurando água. A gente não consegue imaginar isso, né? Que do nada as pessoas invadiam, roubavam suas filhas, suas mulheres, e as coisas eram assim. Deus deu uma palavra para o rei Saul. Falou, vai lá nos amalequitas, mata todo mundo. Por que isso, irmãos? Porque lá em Moisés, décadas antes, os amalequitas bagunçaram Israel quando eles estavam saindo do Egito sem nada, pobres, só com a roupa do corpo. Enquanto eles caminhavam pelo deserto, aquele povo que já era forte, os amalequitas, avançaram sobre Israel que não tinha nada. Quando que Deus resolveu se vingar? Muitos anos depois. Tem coisas que acontecem na nossa vida. Alguns irmãos não gostam disso, mas desculpa, é isso, entendeu? Deus não visita o pecado dos pais no filho. Se o pai pecou, quem pecou foi o pai, não foi? Mas se o pai deixa de pagar o aluguel, é só o pai que é despejado da casa ou a família toda? Então pega esse mistério. Tem coisa que você colhe hoje porque é culpa do seu pai e da sua mãe. E tem coisa que você faz hoje que vai reverberar nos seus filhos. Não estou falando de maldição hereditária. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de consequência. Então, um dia tocaram no povo de Deus. E Deus ficou, tá bom. Quando o povo de Deus tinha um rei, um exército forte, Deus falou, agora vai lá e tira o nome deles da face da terra. E hoje, cadê os amalequitas hoje? E cadê Israel hoje? Tá entendendo? Um ficou e um sumiu. Porque, de fato, não se brinca com as coisas de Deus. Deus deu uma ordem, então a ordem está clara, certo? O texto diz, continua verso 4. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, Saul falou para os queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando estavam vindo do Egito. Então, os queneus saíram do meio dos amalequitas. Aqui. Deus
estava julgando os amalequitas porque eles foram inimigos de Israel lá no passado. Só que no meio dos amalequitas, ou seja, naquela cidade, entre aspas, naquele povoado, tinha uma tribo, um povo, o povo dos queneus. Aquele povo que décadas atrás ajudou Israel quando Israel estava saindo do Egito. Então aqui está bem claro. Juízo sobre quem fez mal para o povo de Israel e misericórdia sobre quem fez bem para o povo de Israel. Então os queneus, lá em Moisés, muitos anos antes, não 1, nem 2, nem 10, nem 20, mais. Eles ajudaram o povo de Israel lá no passado. Então no dia da destruição dos amalequitas, os queneus estavam no meio. Aí o povo de Israel, Saul falou, espera aí. Ele já tinha cercado todo mundo, ele ia avançar, ele falou, sai os queneus, só os queneus. Porque eles tiveram misericórdia de nós, nós teremos misericórdia deles. Agora começa a guerra. 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Pausa. O que Deus tinha mandado fazer? Matar quantos? Todos. O que Saul fez? Salvou o rei. Matou, modo de dizer, vou cometer um erro de propósito, matou todos, exceto o rei. Hoje eu vou falar sobre crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Quando você ouve a palavra de Deus e faz do seu jeito. Por que a palavra crença? Para trazer esse peso mais religioso mesmo. E por que limitante? Porque você acha que está fazendo em nome de Deus aquilo. Você realmente acha que você está fazendo em nome de Deus aquilo. Só que você não está. E aí aquilo está limitando você. Não está deixando você avançar em Deus. Deus deu uma ordem para Saul. Deus te deu uma palavra em algum momento da sua vida. Mesmo que você não reconheça, tipo, eu nunca ouvi Deus falar comigo, eu nunca ouvi uma palavra de Deus para mim, mas a gente tem o chamado de Deus geral na Bíblia. Deus fala com você todas as vezes que você abre a Bíblia. Então, por exemplo, ide por todo mundo pregar o evangelho, é um chamado de Deus. Homem, seja o sacerdote da sua casa, represente Jesus ali, é um chamado de Deus. Mulher, represente a igreja, ande com esse homem como a igreja anda com Jesus, é um chamado para você. Pais, vocês representam Deus diante dos seus filhos. Paternidade é uma coisa muito importante, é um chamado também. Cuide dos órfãos, cuide das viúvas, é um chamado também. Ou seja, tem diversos chamados na Bíblia para você. E tem os chamados pessoais. Deus separa uns para o ministério, separa uns para cantar, para dirigir o povo na adoração, separa irmãos que oram mais, irmãs que oram mais, e assim sucessivamente. Deus te deu uma palavra, Deus deu uma ordem para Saul. Saul foi cumprir a ordem. Nós ouvimos Deus, lemos a Bíblia, ouvimos a palavra de domingo e a gente sai para fazer o que foi nos dito para fazer. Mas aí acontece isso aqui, veremos. Verso 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Olha o que o escritor da carta, o escritor do livro, Samuel, provavelmente disse. Mas Saul e os soldados, guarda essa informação, Saul e os soldados mantiveram o rei vivo, porque o rei é uma espécie de troféu, né? Eu subjuguei o exército dele, olha ele aí, tá preso. Mantiveram o rei vivo e não só o rei. Diz aqui, pouparam tudo o que era, o que está aí no seu? Tudo que era bom. Aqui começa o nosso problema. Quando você sai para fazer uma coisa de Deus na vida, ser um pai, por exemplo, e Deus falou como você deve fazer. Só que aí você vê uma maneira boa a se fazer. Boa aos seus olhos, mas não o que Deus falou.
Aí você faz aquilo para Deus do seu jeito, que você acha bom. E aí Deus não recebe. Mesmo que você esteja fazendo para Deus. Por isso que a gente sistematicamente fala sobre nem todo mundo que está cantando para Deus está louvando, nem todo mundo que está orando a Deus tem intimidade, nem todo mundo que está pregando é verdadeiro e honesto. Por quê? Fazer para Deus, fazer as coisas de Deus não significa que você está fazendo com Deus. Fazer para Deus não significa que você está fazendo com Deus. Então, um exemplo. Deus fala, Provérbios diz que nós devemos educar os nossos filhos e, se preciso for, o que nós devemos fazer? Usar a vara da correção. Não é isso que Provérbios diz? Beleza. Aí chega você, 2025. Você e o Instagram. Não. Aqui na minha casa, eu sou crente, Deus me levantou para ser o sacerdote do meu lar. E aqui na minha casa é educação positiva. Meu filho escolhe o que ele quer comer. Porque com meu pai eu sofri muito e meu filho não vai sofrer. Aí com 4 anos ele te dá um tapa na cara e você acha bonito, dá uma risada. E com 12 ele está mentindo para você. Porque você fez o que era bonito aos seus olhos e não o que Deus mandou você fazer. Deus falou assim, esse bebê já é um pecador. Por isso que ele está chorando, gritando enquanto a mãe está comendo e ele quer comer antes da mãe. Porque ele já é um pecador. Ele quer tudo para ele, igual nós. Pois é, exatamente. Quando ele está lá com 3, 4 anos, ele está manipulando a gente. Porque ele é um pecador, igual nós. E a gente está lá, afagando o diabinho. Porque o pecado veio de Deus. Pessoal, é isso. O diabinho está aqui na orelha dele, igual está na nossa. O tempo todo. Não, você joga no chão, pode pular. Sua mãe, ela está falando que não, mas daqui 5 minutos ela vai virar. Joga no chão, vai agora. Vai. Não, meu filho. É isso, irmãos. Aí você sai para fazer o que Deus mandou, que é ser pai e mãe, foi Deus que mandou. Aí você descobre aos seus olhos que tem um jeito diferente do que Deus falou, aí você faz o jeito diferente. Achando que está fazendo certo. Esse é o X da questão. Por isso, crenças limitantes. Presta atenção. Você não é um mentiroso. Você não está fazendo errado porque quer. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu estou mentindo. Não. Você sai para fazer em nome de Deus, só que no meio do caminho você descobre um jeito melhor para se fazer aos seus olhos. Por exemplo, Deus pede lá para um servo dele começar um trabalho, uma igreja. Um pequeno grupo, uma célula, ele começa. E aquilo vai bem, 7 pessoas. E vai bem, 8 pessoas. E foi o que Deus mandou. E as pessoas estão sendo transformadas. Daquelas 8, tem um casal que ia separar, não separou mais. Tinha 2 jovens que casaram e já estão formando família. Só que aí ele começa a ler os livros de como crescer. Como será que o Sérgio, Pedro, João, Israel e o Kiko fizeram? Como será que a igreja, a Church of the City fez? Começa, entendeu? Aí ele está obedecendo a Deus, aplicando coisas que ele acha boa aos olhos dele. O primeiro pecado da humanidade, o pecado original, aconteceu porque Eva teve os olhos seduzidos. O nosso grande problema, a nossa grande luta, acontece por causa dos nossos olhos. Nós somos seduzidos pelas coisas que nós vemos. O que aconteceu com Saul? Ele foi lá e cumpriu o que Deus mandou. Deus mandou eu avançar, eu avancei. 200 mil soldados. Irmãos, eles mataram todo mundo. Até os bebês. Só que quando chegou no gado, além de ser muita carne, é muito dinheiro, irmãos. Um monte de ovelha gorda, um monte de boi, um monte de riqueza. Aí ele falou, poxa vida, presta atenção, igual nós, tá? Eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui, indo para a igreja e tal. É Deus que está me dando essa proposta aqui. Só pode ser Ele. Olha esse tanto de gado, olha esse tanto de ovelha. Aí ele guardou as coisas para ele, irmãos. E aí Deus acordou Samuel na madrugada. Samuel é o profeta, não se esquece. Não se esqueça. Verso 10. Então Deus falou a Samuel: eu arrependo de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções.
Deus está falando com Samuel, o profeta, que ungiu Saul rei. Samuel fica bravo, né? Porque a gente se apaixona pelos nossos liderados, né? A gente gosta de ver as pessoas se dando bem, porque também, no fundo, se ele está indo bem, eu que instruí ele, significa que eu estou indo bem também. Aí Deus fala com Samuel, eu me arrependo de ter levantado Saul. A Bíblia diz que Samuel fica bravo e discute com Deus a noite inteira. Depois você vai ver na continuação, se você tiver curiosidade, ler em casa. Só que, obviamente, Deus fala e fica na dele, né? Deus não se explica. Continua. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram. Saul foi para o Carmelo. Então, pausa. Samuel saiu para encontrar Saul onde ele sempre encontrava. Saul não estava mais lá. Saul tinha ido para o Carmelo, Monte Carmelo. Aí diz aqui, ele foi para o Carmelo e ergueu em sua própria honra um monumento. Olha que legal que acontece na nossa vida. É desse jeitinho aqui, ó. Você é um crente. E aí você está na sua vida obedecendo a Deus, do jeito que Deus falou. Só que a pressão da vida, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a fascinação pelas coisas que os nossos olhos nos apresentam, faz com que você, crente, acreditando fazer a coisa certa, comece a fazer do seu jeito. E começa a dar resultado. É aqui a pegadinha de Deus. É sério, irmãos. Começa a dar resultado. Realmente você vai prosperar. Só que não. Dá tanto resultado que Saul ergueu uma estátua em sua própria honra. Como que você reconhece esse tipo de crente? Quando ele está fazendo as coisas para Deus, mas ele faz questão de ser visto. Ele precisa ser honrado. Eu preciso que o meu líder me veja. Ou eu preciso que a minha igreja veja o que eu estou fazendo. Eu preciso abrir as minhas asas para além dos territórios que Deus me deu, porque eu tenho uma necessidade. Está dando tão certo que isso aqui tem que ir para outro lugar. É a necessidade de honra. Porque só Deus não basta. Eu preciso do elogio da Julie. Porque só Deus falar para mim, vai lá e faz isso com os amalequitas, não basta. Além de eu ir fazer, eu preciso dizer que eu fiz. Então eu vou levantar uma estátua para todo mundo saber quem que derrotou os amalequitas. Olha onde estava o coração do Saul. Fazendo a obra de Deus. Ele não estava reprovado até aqui. Ele foi reprovado depois. Até aqui ele era rei de Israel. Quem ungiu ele rei de Israel? Deus, irmãos. Foi porque o povo pediu? Foi, mas quem ungiu foi Deus. A continuação. 12. Então, Samuel viu aquilo, né? E apareceu. 13 agora. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, profeta de Deus. Eu segui as instruções do Senhor. Igual uma criança que fez coisa errada, quando o pai abre a porta, ela já vem correndo e fala: não fiz nada, não foi eu que fiz, não foi desse jeito que você está pensando. Irmãos, quando o profeta apareceu, Saul tremeu na base. Por quê? Porque no fundo ele sabia o que ele estava fazendo, é óbvio. A primeira coisa que ele falou para o profeta foi: Deus te abençoe, profeta, seja bem-vindo. Você é querido entre nós. Deixa eu te falar antes de você entregar o manto. Deixa eu te falar antes. Eu fiz tudo certinho. Irmão, ele não estava mentindo. Ele não estava mentindo. Ele estava enganado. Crenças limitantes. Quando você realmente acredita que o que você está fazendo foi Deus que falou para você fazer. E você percebe que a sua vida não sai do lugar, e aí você fica com essa dúvida gigante na sua cabeça. Eu estou fazendo o que Deus mandou, mas minha vida não sai do lugar, porque você não está fazendo o que Deus mandou. Você está fazendo o que Deus mandou do jeito que você quer fazer.
E se você fizer o que Deus mandou do jeito que você quer fazer, você está fazendo o que você quer fazer, não o que Deus mandou você fazer. Só que isso é um problema gravíssimo, por isso que a igreja vive os dias que nós vivemos. Qual que é o dia que nós vivemos, irmãos? Um dia onde a gente não faz cócegas no diabo mais. A igreja, irmão, nós, cheio de poder, graça, glória e amor, era para a gente estar impactando o mundo. Mas a gente não está. Por quê? Porque a gente está usufruindo das coisas de Deus para nós. Saul foi cumprir a vontade de Deus e pegou um tanto de coisa, as bênçãos, pegou todas as bênçãos para ele. E Deus falou, não era para você ter feito isso. Na verdade, Deus nem falou no passado, não faça tal coisa, ou faça tal coisa. Saul foi lá e fez metade daquilo, e a outra metade ele fez o que parecia certo aos olhos dele. Isso acontece conosco. Isso acontece conosco, nós aqui, imigrantes. Por exemplo, Deus, você tem certeza na sua cabeça que foi Deus que te trouxe para os Estados Unidos. E beleza, glória a Deus por isso. Você sabe o que você ouviu de Deus e ninguém tem o direito de falar que você não ouviu. Você tem que saber se você ouviu mesmo. Você veio para os Estados Unidos, aí você chegou aqui no nosso estado, anos antes. Anos atrás, não era permitido tirar a carta de motorista aqui, dependendo da situação imigratória da pessoa. Aí você chegou. Na sua cabeça, foi Deus que te trouxe. Olha a linha de raciocínio. Se foi Deus que te trouxe e você está em um lugar aqui na nossa região que o transporte público não alcança todos os lugares, que você precisa de um carro, só que você não pode tirar a carteira de motorista. Você tem que resolver esse problema na sua cabeça. Foi Deus que me trouxe, eu estou em um lugar que eu preciso dirigir, mas eu não posso tirar a carteira de motorista. O que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer, porque você acha que foi Deus que te trouxe. Eu estou partindo da realidade de que foi Deus que te trouxe. Eu vou fazer o que parece bom aos meus olhos para cumprir a vontade de Deus. Daí para lá começou a errar. E aí Deus não está recebendo mais nada. Não é que Deus está recebendo metade. Deus não está recebendo mais nada. Esse é o problema. O problema é que eu consigo ver... Vou olhar para a luz aqui. O problema é que eu consigo ver exatamente na vida dos meus irmãos que eles estão completamente parados, só que eles não percebem, porque eles estão com crenças limitantes. Só ouve o que quer ouvir, até onde quer ouvir. Só que aí, irmãos, tipo assim, eu vou continuar sendo seu amigo, vou na sua casa comer pra caramba e dar risada, e eu queria que você mudasse de vida. Mas você não quer mudar. Tudo bem. É uma crença limitante. Qual que é o contrário da crença limitante? A fé em Deus. A fé, a crença e a fé partiram do mesmo lugar, de uma palavra de Deus. A crença, quando apertou, fez o que era bom aos seus próprios olhos. A fé, não. A fé ficou lá. Deus falou que vai resolver, ele vai resolver. Tem um monte de gado aqui bonito, mas Deus mandou matar tudo. Ele sabe o que ele está fazendo. Vou matar tudo. Mas os nossos soldados, 200 mil homens, vão ficar com fome. Deus mandou, ele vai dar conta. O problema é que a gente acha que Deus não vai dar conta. Por exemplo, na criação onde eu estava, vou usar esses dois exemplos, tentar usar esses dois exemplos até o fim, do pai e da imigração. Na criação, a gente está vendo a criança fazer aquilo e a gente está pensando, se eu aplicar o que eu aprendi com os servos de Deus, com os livros escritos pelos servos, aos autores de Deus e tal, as pessoas que me aconselharam, não vai dar certo. Ou não está dando certo. Logo, eu vou fazer desse outro jeito aqui. O que a fé faria? Deus mandou fazer desse jeito, faz do jeito que Deus mandou e deixa que ele vai dar conta do resto. Ah, mas essa criança vai ficar com um trauma que não sei o que e no futuro não sei o que lá. Irmão, não vai, porque se foi Deus... não, eu estou falando de coisas, pessoas que estão obedecendo a Deus, ok? Não pessoas que estão agredindo os filhos. Estou falando de pessoas que estão obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. O que vai acontecer no futuro? Esse ser humano, seu filho, vai te honrar e vai te agradecer.
Mas Pedro, como você tem certeza? Isso é a fé, irmãos. Você explica cientificamente que essa criança de 3 anos, se eu corrigi-la desse jeito, vai dar esse resultado que você está falando? Não, por isso que você tem que escolher. Se você vai crer com fé ou se você vai fazer o que parece bom aos seus olhos. Só que eu posso te dar uma dica. Olhe para os que fizeram e veja os filhos. Olhe para os que foram super legais e não fizeram e veja os filhos. Simples. E isso vale também para as questões de servos de Deus que estão negociando possibilidades, documentos, facilitando o agir de Deus na sua própria vida. Como aquele exemplo que eu dei da carteira de motorista. Irmãos, Saul estava diante do grande servo de Deus Samuel e ele falou essa frase: eu fiz tudo direitinho. Ele acreditava nisso. Continua. Samuel 14. Samuel, porém, perguntou: já que você fez tudo direito, que som é esse de ovelha que eu estou ouvindo com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul. Olha o Saul. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Pausa. Saul falou que quem trouxe? Soldados. O que Samuel falou antes para nós na narrativa? Saul e os soldados. Saul e os soldados. O que Saul falou? Foram os soldados. O que acontece na nossa vida? Acontece exatamente desse jeito. Você veio para os Estados Unidos porque Deus te trouxe. Aí você precisava dirigir o seu carro nesse estado. Aí você foi lá e deu um jeito. Aí um dia você estava conversando com alguém e esse alguém fez uma pergunta. Simples, ele nem sabia da história. A primeira coisa que você faz é sair se defendendo. Mas o governo... Irmão, o governo não tem nada a ver com você. O governo não vai prestar conta para Deus. Quem vai prestar conta para Deus é você. Você vai chegar diante do Altíssimo e falar: Deus, eu negociei aqui, eu fiz uma coisinha errada aqui, porque o governo... Deus vai falar assim: ô Pedro, eu estou conversando com o governo ou eu estou conversando com você? Comigo, Senhor. Então fale só sobre as suas coisas, por favor. Fez ou não fez? Mas, Senhor, é que o governo... Não, presta atenção. Você fez ou você não fez? Eu fiz. Então, tchau. Vaza. Ué, irmão. Ué. Agora, presta atenção. Há perdão em Deus. Se a palavra está apertando seu coração, peça perdão, confessa o pecado. E aí vê o que Deus vai falar com você. Há perdão em Deus. Para todo pecado há perdão. Só que talvez ele te peça alguma coisa. Talvez não. Então corre e entrega. O ponto é, pelo amor de Jesus Cristo, daqui para frente faça as coisas do jeito de Deus e não as coisas que parecem bons aos seus olhos. Porque senão o profeta de Deus vai aparecer na sua frente e vai falar assim: Deus me acordou de noite. Aí você vai falar: mas eu estou fazendo tudo certinho. Mas que som é esse aqui que eu estou ouvindo? Que história é essa aqui, sabe? 16. 15. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Está falando do gado. Aí o Saul continua: eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para... O que está escrito aí? Sacrificarem ao Senhor. Oh, meu Deus do céu, irmãos. Não é exatamente isso que a gente faz? Senhor, me dá um trabalho melhor para eu ganhar mais. Eu não trabalho domingo, eu não vou para a igreja, mas eu vou doar mais. Irmão, Deus está precisando de dinheiro, não, irmão. Deus está precisando de você. Saul falou para o cara assim: eles pegaram o gado para sacrificar a Deus. Como que você pega uma mentira e entrega para o próprio Deus? Por isso que vem aquele texto no final que ele diz: Deus não se agrada dos sacrifícios, irmãos. Deus não se agrada da música que você canta para Ele. Nunca foi isso. Deus se agrada de obediência. Se você está em obediência, você canta para Ele, o céu vai abrir. Se você não está em obediência, você canta para Ele, não vai acontecer nada. Por quê? Porque você não está obedecendo, você está fazendo do seu jeito. A questão que eu quero que você entenda
é que você não está fazendo do seu jeito porque você é uma má pessoa, porque você é um mentiroso. Não, você está fazendo do seu jeito porque você não está confiando em Deus. Por isso que ele não se agrada. Crenças limitantes. Você realmente acredita que esse jeito é o jeito certo de fazer. Só que aí Deus fala assim... Não, antes disso. Você acredita que esse é o jeito certo a fazer e a desculpa que você dá para você mesmo é que você está indo para a igreja de domingo. Saul falou assim, ó... olha a história, irmãos. Samuel apontou na porta, Saul correu e falou, eu fiz tudo certo, viu? Aí Samuel falou assim, amigo, você fez tudo certo, mas eu estou no meio do campo de batalha aqui, o que eu estou ouvindo? Esse monte de barulho de animal. Aí Saul fala, nesse momento a ficha de Saul caiu, certo? Aí Saul fala, não. É que esse animal aí que você está vendo, nós separamos para Deus. Esse é o problema do nosso erro, quando a gente tem uma crença limitante. Por quê? Porque se eu vim para os Estados Unidos porque Deus me trouxe, e eu precisei tirar uma carteira de trabalho, mentir no meu endereço em outro estado, na minha cabeça, no meu coração, para eu conviver com o meu erro, o que eu falo? Eu estou fazendo isso para Deus, porque foi Deus que me trouxe. E o meu papel aqui, como pregador, é falar para você, Deus não precisa negociar nada, Ele muda a lei como Ele mudou. Irmãos, imagina os crentes. É sério isso, tá? Dando risada para não chorar. Imagina os crentes que tiraram carteira um mês antes. O que Deus não falou para eles? Tá vendo? Tivesse esperado um mês. Eu que te trouxe. Eu mudei a lei por você. Não, mas você foi lá, correu. Isso pode acontecer, irmãos. Por que a gente não vive isso? Vou te contar. Por que você não vive esse tipo de milagre? Quem que supõe? Por que você não vê o mar vermelho abrir? Por que você não vê o mar vermelho abrir? Porque você não espera. Suponhamos que o dia do aluguel é... Suponhamos não, o dia do aluguel é dia 1. Hoje é dia 10. Você está com a agenda vazia para frente. E óbvio que você está nervoso. Claro, eu também. Dia 1 está chegando. Mas Deus falou assim para você, meu filho, os passarinhos que estão aí voando não fazem nada para mim e eu alimento eles. Fica tranquilo. Aí você está aqui, né? O que eu faço? Você liga para um e para outro. Aí aparece um bom projeto para você. Que é quase um esqueminha. Mas ele é tão quase, sabe? Que foi Deus que mandou. Porque eu estou orando para pagar o aluguel. E aparece essa proposta, foi Deus que mandou. Você, humanamente, você não consegue vencer você mesmo. Essa crença vai te limitar. Aí você vai fazer aquilo e ainda vai agradecer a Deus. E daquele dia até para os seus netos, você vai contar que Deus fez aquilo por você. E não foi Deus. E isso é o que a gente vive hoje. Tem um monte de gente que conta um monte de história. E eu fico assim, que legal. É. Porque, irmãos, eu não tenho o direito de... A pessoa fala que foi isso, foi aquilo outro. E se a pessoa falar assim, o que você acha? Mas se a pessoa não falar nada, eu sou um bom ouvinte. Eu sou realmente um bom ouvinte. Eu não falo umas coisas muito legais, não. Mas ouvinte, eu sou bom. É verdade, eu sento com você e vou ouvir. Se você abrir a porta, eu entro. Se você não abrir a porta, dependendo do nosso nível de relacionamento, eu não entro. Se você for meu amigo, aí eu vou entrar com a porta fechada, a porta aberta, porque você deu esse lugar no seu coração para mim. Você me deu a sua amizade. Se você me deu sua amizade, eu vou falar o que eu penso. Se você não me deu sua amizade, eu vou ouvir o que você tem a dizer. O ponto é, você precisa perguntar para Deus se o que você está fazendo, isso é pessoal, é você e Deus, não é você se aconselhar, é você e Deus, e aí você espera o Espírito Santo falar. Se o que você está fazendo está agradando Ele, ou não está agradando Ele. Se não estiver agradando Ele, você faz a próxima pergunta. O que, então, eu tenho que fazer? Continua.
Então ele falou as desculpas dele por conta da vaidade. Ele foi na meia-verdade quando ele falou que os soldados trouxeram. Ele disse que era para Deus aquilo. Essa meia-verdade que é o nosso problema, né, irmãos? E agora, no verso onde nós estamos, 20, aqui, 17, 16. Isso. Ele falou aquilo que esse gado é para oferecer para Deus como um sacrifício. Samuel disse, fica quieto. É o mais conhecido como? Cala a boca. Parou. Você já veio me falando que você fez tudo certo. Agora você veio falando que foram os soldados. Acabou. Para de falar. Fica quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me diz. Eita. Aí vem Samuel. Começa. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder de Israel? Deus está fazendo-o lembrar. Você não era ninguém, eu te trouxe para ser líder. Você acha que eu não ia estar com você todo o tempo? O Senhor o ungiu como rei de Israel e o enviou em uma missão e te deu essa ordem. Vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Tudo gira ao redor dessa palavra. Obediência. Obediência. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos. Despojos é o resultado da guerra, o que sobra para quem venceu. Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Então, nessa hora, Saul já sabe o que está acontecendo com ele. Né? Porque Samuel está falando essas palavras duras. Disse Saul. De novo, irmãos, olha o que ele falou aqui. Mas eu obedeci ao Senhor. Esse é o crente mais difícil de aconselhar, irmãos. É a meia-verdade. Porque quando está errado, você fala, está errado, amigo. E ele fala, poxa, a vida está errada, eu não consigo lutar contra isso, eu só faço errado mesmo. Aí você fala, então vem cá, nós vamos orar, pedir ajuda do Espírito Santo, nós vamos te acompanhar e vamos te ajudar a fazer certo. O outro é o que fala assim, eu estou fazendo certo. Aí você fala, não estou fazendo certo, eu estou fazendo certo. O cara está diante do profeta de Deus, que ungiu ele como rei, o grande homem de Deus da época dele, ele fala, mas eu obedeci a Deus. Eu acho que ele não estava mentindo, não. Eu acho que ele estava realmente acreditando, porque as coisas não acontecem aqui de um versículo para o outro, não é de um dia para o outro, né? Lembra no começo do texto, Deus deu uma palavra para Samuel, o tempo passou, Samuel deu a palavra para Saul, até Saul reunir os 200.000 homens, preparar para a batalha, o tempo passa, irmão. O tempo passa. E você começa a não é esquecer, mas é adicionar informações ao que Deus te disse. Deus falou uma coisa, aí você, agora, quando você está lembrando do que Deus te falou há 3 anos atrás, você lembra o que Ele falou, mais o que você já está acrescentando. Por exemplo, Deus fala para a pessoa assim, outro exemplo, me ocorreu agora isso. A pessoa está tomando banho cantando a Deus. Cantando. Digno, tá. Eu não vou cantar para vocês, porque eu vou poupá-los disso. A pessoa está cantando. Aí Deus fala para ela assim, Deus fala isso aqui para ela. O seu canto me agrada. Te levantarei para cantar para mim. A irmã ouviu de Deus, o irmão ouviu de Deus. O que você acha que ela está pensando dali para frente? Que ela vai... Vou te levantar para cantar para mim. Significa que ele falou que ela vai fazer sucesso? Significa que ele falou que ela vai encher estádios? Significa que ele falou que ele vai cantar aqui em cima? Não, só que a gente adiciona informações ao que Deus falou. Deus falou assim, você vai cantar para mim. Exatamente. Me agrada o seu canto. Você vai cantar para mim. Te escolhi para cantar para mim. Ponto. Nunca que a pessoa vai imaginar que Deus escolheu ela para cantar no banheiro, sozinha, todos os dias. Porque a gente faz isso. Por causa dos nossos... Aqui, ó. Os nossos olhos. Foi isso que aconteceu com Saul. Mas na paralela a isso, tinha um garoto chamado Davi. Que ele só tinha uma função na vida. Cuidar das ovelhas do pai dele. E quem cuida das ovelhas do pai, cuida das ovelhas sozinho. Não tem ninguém vendo. O tempo passa, vocês sabem a história. Esse mesmo Samuel vai ungir o próximo rei. O próximo rei é Davi.
Quando ele chega na casa do pai de Davi, Jessé, ele vê os irmãos de Davi, bonito, grande, alto. E aí não é ninguém, Deus fala, não é nenhum desses, é o outro. Aí o outro nem está na casa, porque o outro está onde? Fazendo o que ele nasceu para fazer, cuidar das ovelhas do pai. Tem gente vendo? Não, está sozinho. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai no passado, ele, que era um garoto franzino, tinha uma tarefa na vida, que era cuidar das ovelhas do pai, apareceu um leão. Quando apareceu o leão com ninguém vendo, ele poderia correr, sacrificar uma ovelha lá, tira as outras. Não, ele matou o leão. Por que ele matou o leão? Porque ele é aquele que obedece o que o pai mandou. Cuida das minhas ovelhas e ponto final. Você é o mais novo, faz o que eu mando. Ah, mas meus irmãos estão na guerra. Você nem para a guerra você presta. Cuida das minhas ovelhas. Um outro dia apareceu um urso. E ele estava sozinho e ninguém estava vendo. Deus trabalha com aqueles que obedecem no secreto, sozinho, quando ninguém está vendo. Sem nada, sem Instagram, sem nada, só obedece. Ele foi lá e rasgou o urso, irmãos. Por quê? Porque atacou a ovelha que ele era responsável por cuidar. Imagina como esse cara não vai cuidar de um ser humano. É o melhor pastor que existe. Aí quando Samuel, o profeta, vai na casa do pai dele, Jessé, e fala assim, o próximo rei de Davi está nessa família, o próximo rei de Israel está nessa família. Aí vem o mais velho, vem o outro, não é nenhum desses. Ah, tem um franzininho lá, pequenininho, que só serve para cuidar de gado. Traz ele para eu ver. É esse mesmo aí. Por que é esse mesmo aí, irmãos? Porque ele está satisfeito com o que Deus deu para ele. O que Deus deu para ele? Uma função. Cuide das ovelhas do seu pai. O que Deus te deu? Uma função. Abrir e fechar a porta. Guardar, contar dinheiro nos envelopes. Dirigir o carro para alguém. Servir comida para alguém. Pregar a palavra. Visitar alguém. Escrever livros. O que Deus te deu para você fazer? Faça do jeito que Ele mandou você fazer e deixa que na hora certa Ele vai falar assim, chama o Davizinho lá. Chama o Davizinho. Diferença de crenças limitantes para uma fé que transforma. Samuel está dando aquela bronca em Saul e ele diz, o Senhor ungiu o rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando. Aí ele fala a missão. Por que você desobedeceu? Verso 20. Disse Saul, eu obedeci o Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Olha como ele acreditava. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Os soldados, de novo ele joga a culpa nos outros. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificar-lhe ao Senhor. Ele mantém a mesma história, ele repete pela segunda vez a mesma história. Peguei as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Samuel vai falar aquele texto que a gente lê até hoje, que é citado no Novo Testamento. Deus não se agrada dos sacrifícios, Deus quer obediência. E termina no 24, quando Saul realiza o que aconteceu. Ele entende o que aconteceu, ele fala, pequei. Eu violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Então eu violei o que Deus falou e eu também violei o que você, Samuel, me falou. Eu tive medo do povo e os atendi. O que faz a gente negociar a obra de Deus na nossa vida? Medo dos outros. Ou aprovação dos outros. Eu cheguei, para continuar no mesmo exemplo que eu estava da imigração, eu cheguei nesse país e o cara que chegou depois de mim já tem tantas coisas. Então, como eu estou preocupado, sem saber, né? Eu estou preocupado com a opinião dos outros, eu começo a pular etapas para ter o que aquela pessoa que chegou depois de mim já tem. Por causa dos outros, os nossos olhos são seduzidos. E a gente, fazendo a vontade de Deus, usa as nossas artimanhas. Esse é um problema muito grave. Quando a gente está realmente convicto de que estamos fazendo a vontade de Deus, mas a gente não está percebendo que a gente está entregando para Deus, na linguagem bíblica, fogo estranho no altar. O que significa isso? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou entregando um fogo. Só que ele não é de Deus. A Bíblia tem muitos exemplos sobre isso. Pessoas fazendo coisas de Deus ou coisas para Deus do jeito errado. Esse exemplo do fogo é um deles. O exemplo do sacrifício é outro. Deus mandou sacrificar no Antigo Testamento. Só que a pessoa não pode entregar o sacrifício que ela quiser. É o sacrifício que Deus pediu. Então, é uma ovelha? É uma ovelha. É uma ovelha branca? É uma ovelha branca. Só que não pode ter essa patinha quebrada. Ah, não, mas eu só tenho essa. Deus vai me entender. Não pode, irmãos.
É isso que a gente faz com Deus. A gente negocia as coisas dele. A dica é, quando você não conseguir fazer mais, você para. Você não arruma um jeito. Quando você não conseguir andar mais, você para. Quando você não conseguir obedecer mais, você para. Pede ajuda para o Espírito Santo e fala, Senhor Deus, eu entendi que o Senhor mandou ir para a guerra. Eu entendi que é para eu sacrificar, mas é mesmo para eu sacrificar essas 200 de bois? É isso mesmo? Eu entendi direito? Porque assim, eles parecem tão bonitos. Está entendendo? Pergunta para Deus as coisas. Porque o objetivo do pregador não é falar que você está errado. O objetivo do pregador é dizer que existe solução. Existe solução. Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, uma vez que você foi impactado pela verdade de Deus, que o Espírito Santo está revelando no seu coração, você entrega para ele aquilo. Senhor Deus, me desculpa, realmente eu fiz isso aí igual ao Saul. Eu comi o pão que você mandou dividir, eu fiz tudo errado mesmo, mas eu quero fazer certo. Essa é a oração que Deus quer ouvir. Só que você tem que ser sincero. Porque Deus vai cobrar, não cobrar no sentido negativo, mas se você falar, eu quero te servir, ele vai levar isso a sério. Que Deus encontre em nós pessoas com a fé inabalável e não com crenças limitantes. Que a gente seja o tipo de crente que muda o nosso redor. Que muda o ambiente onde nós estamos. Você não pode chegar em um ambiente e ele piorar, em nome de Jesus. Tem crente que chega na casa trevas. Você é a solução. É verdade. Você é a solução para situações. Quando você chega nos lugares, as pessoas... Ai, que bom que você chegou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Faça de nós, Pai, pessoas aprovadas pelo Senhor e não pelos homens. Que o Senhor mude os nossos olhos, cure os nossos olhos, para que a gente veja as coisas e chame de bom o que o Senhor chama de bom. Não como Saul fez, que achou bom aqueles gados e manteve-os vivos. Não. Que a gente chame de bom o que o Senhor chama de bom. Que a gente aprenda a sonhar os teus sonhos e desejar o teu desejo para as nossas vidas e não o que a gente acha que é o teu desejo. Por favor, Senhor, cura-nos de nós mesmos. A começar por mim. Tire de mim a vaidade, o egoísmo, a arrogância, ou me ajude a lidar com isso. Em nome de Jesus, transforme os meus olhos, Pai, para que eu não veja aprovação na quantidade de views, de likes, de redes sociais, para que eu não veja aprovação na vida das pessoas, mas para que eu veja aprovação no Senhor, na minha oração contigo, no pessoal. Eu peço o mesmo para os meus irmãos, e que nós possamos ser uma igreja aprovada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é bom. Deus é tão bom que hoje tem culto administrativo extraordinário, que significa que não estava na agenda, mas foi avisado 2 semanas antes. Se você é membro, você está convidado a ficar. Eu acho que tem que retirar a criança no PB Kids. Se você é membro, nós vamos discutir sobre a compra de uma nova propriedade. Precisamos dos membros aqui. Se você não é membro, foi uma alegria receber vocês. Tchau. Vocês podem conversar